dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos no Economia de... I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. Hoje falaremos de um fator fundamental para estudar economia, a lei da oferta e a lei da demanda. Essa lei surge da interação do comportamento entre dois sujeitos na sociedade, aquele que quer vender e aquele que quer comprar. Eu preciso de algo, eu tenho algo sobrando. Então, dessa troca entre a sobra e o desejo da falta, da escassez e do excesso é que vai surgir o mercado. E desse mercado vai surgir a lei da demanda. Como assim? Gente, imagina que eu estou lá trabalhando na minha fazendinha e sobrou o produto cenoura. Está sobrando produto cenoura porque eu não consumi. Porém, está me faltando beterraba. O que eu faço? Vou na fazenda do vizinho e vejo se ele tem sobrando beterraba. Se tiver sobrando beterraba, temos um mercado agropecuário de troca, em que eu dou para ele a cenoura e ele me devolve a beterraba. É assim que os mercados são formados, gente. Da troca daquele que tem de mais e daquele que tem de menos. Portanto, perceba que essa lei da oferta e da demanda é essencial para compreendermos os movimentos econômicos, seja na microeconomia, seja na macroeconomia, também tanto quanto na história econômica brasileira, que um dia chegaremos lá, se Deus quiser. Galera, então vamos começar pela lei da oferta. Ora, é fator notório, todo mundo sabe que se o preço está alto, eu quero o quê? Vender. Então suponhamos que eu estou vendendo a cenoura a R$10. Caramba, 10 conto uma cenoura, eu vou querer fazer mais cenoura, para vender mais cenoura, para lucrar mais cenoura. Assim, quanto maior o preço, maior a quantidade da minha oferta. Perceba no gráfico aqui, entre X e Y, que quanto eu subo o preço, eu aumento a quantidade que eu estou ofertando. Contudo, gente, temos algumas variáveis muito importantes que têm que ser analisadas. O preço é o principal em relação à quantidade. Veja bem, a quantidade que eu produzo, a quantidade que eu oferto de cenouras tem a ver com o preço dela. Se o preço estiver mais barato, mais baixo, eu não vou querer vender, certo? Portanto, eu não quero produzir. Afinal, eu posso escolher beterraba que está mais caro, eu posso escolher soja, milho, etc. Assim sendo, a variável preço acaba influenciando a quantidade da oferta. Mas e a própria oferta? Como assim a própria oferta? Gente, imagina que no preço de R$10 a cenoura, eu consigo produzir mais cenoura mais rápido. Não vai ter mais quantidade de oferta no mesmo dado preço, sem a influência do preço? Aqui é que entram umas variáveis interessantes. Veja bem, de um lado temos a variável preço que impacta a quantidade. De outro temos as variáveis que impactam a quantidade sem levar em consideração o preço. E quais são elas? Natureza. Ora bolas, a natureza, o meio ambiente é um fator importante na produção. Se chove demais e alagam a minha plantação, eu tenho uma oferta baixa a determinado preço, a R$10. Agora, se tem um terremoto, se tem uma natureza, um ambiente tranquilo, organizado, em que eu sei os períodos naturais da chuva, recorrentes da chuva, significa que eu tenho um bom planejamento, uma boa influência, eu vou ter uma safra de cenouras bacana. A natureza, portanto, é fator fundamental, galera. Vejam o feijão, vejam o café. Se chove demais, se faz calor demais, acaba influenciando a quantidade que eu tenho desses produtos no mercado. Segundo fator, preços do que é necessário para produzir a minha cenoura. Porque, galera, eu preciso de alguma coisa, eu tenho escassez de mão de obra, eu tenho escassez de sementes de cenoura e etc. Porque até eu, que sou produtor nesse nosso exemplo, também preciso dos fatores de produção, que é semente, mão de obra, água, adubo e etc. Se há uma influência direta nesses insumos para produzir cenoura, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade. Supondo que no nosso exemplo a mão de obra fique mais barata, eu vou contratar mais pessoas que vão plantar mais coisas, assim eu vou ofertar mais cenoura. Se ficar mais cara, eu vou contratar menos pessoas, eu vou demitir mais, eu vou diminuir minha produção de cenoura, consequentemente caindo a produção no valor de R$10. Então perceba que nesse nosso exemplo, se eu tenho uma influência negativa desses dois primeiros fatores, eu vou diminuir a produção de cenoura
eu vou diminuir a produção de cenoura no valor de R$10. Relativamente, temos aqui um impacto direto entre preço e quantidade ofertada. Agora, e a tecnologia? Gente, a tecnologia é o segredo, velho. A tecnologia é o grande impulsionador do movimento, do desenvolvimento econômico. Veja bem, se eu desenvolvo tecnologias agrárias, o meu produto agrário produzido vai ser maior e mais barato. Então eu consigo aumentar a produção gastando menos. Desenvolvimento econômico é um motor que movimenta muito, exponencialmente, a economia. Veja a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Estamos entrando na quarta, indo para a quinta, e olha que interessante, ainda não paramos de desenvolver novas tecnologias. E cada tecnologia produzida vai impactar diretamente o mercado econômico. Por último, temos aquele temido imposto. Gente, o imposto é um peso dentro da produção. Porque veja bem, nesse nosso exemplo de R$10 a cenoura, se vem o imposto vai deixar os R$10 o quê? Mais caro, vai para 12. Só que como o imposto quem paga são vocês, aquele que consome o produto, você não vai querer comprar, já vamos ver do lado da demanda. Você vai querer comprar algo mais caro? Vai. Óbvio que não. Aí o produtor também perde, porque ele tem que diminuir um pouco o produto dele para ficar em R$10. Resumo da obra, galera. A lei da oferta diz: quanto maior o preço, mais quantidades eu oferto. Mas a determinado preço, a preço fixo, temos algumas variáveis que podem diminuir ou aumentar a produção. Do lado da demanda, daquele que tem escassez dessa produção, aquele que precisa comprar cenoura, aquele que precisa comprar cenoura para fazer o seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A pessoa, esse demandante, óbvio, não vai querer pagar caro no produto. Portanto, quanto menor o produto, maior a quantidade. O sinal é invertido em relação à produção. Enquanto na produção, quanto maior o preço do produto, mais eu quero oferecer. Na demanda, quanto menor o produto, mais eu quero desse produto. Gente, é só você ver na Black Friday que um mínimo de desconto a galera já fica doida, oriçada. Conheço a mãe de um amigo meu que comprou sopa de tomate e chocolate para diabético. Não foi um chocolatinho não, foram quilos só por causa da promoção. Pergunta, ela era diabética? Não. Portanto, a lei da demanda afirma, quanto menor o preço, mais a população quer comprar. Dessa lógica, também teremos aquelas variáveis que vão influenciar a quantidade demandada. As variáveis que impactam diretamente a lei da demanda, a renda é uma fundamental, é uma das principais. Por quê? Fator simples, gente. Renda, nosso salário. Quanto maior o salário, mais eu posso comprar. Quanto menor o salário, menos eu posso comprar. É só você ver hoje em dia que a picanha, qualquer coisa muito cara em relação ao salário baixo, eu não vou querer comprar. Por isso acaba diminuindo a capacidade de compra quando a renda diminui. E aumentando a capacidade de compra quando a renda aumenta. Quando o salário aumenta, positivo. Quando o salário diminui, negativo. Dentro desse fator renda, eu tenho que ressaltar uma coisa, uma observação. Os dois tipos de bens nesse caso, os bens normais e os bens inferiores. O que é o bem normal? Bem normal é aquele, gente, que quando aumenta a renda, aumenta o consumo. Filé mignon, picanha, subsequentemente. Inferiores, em contrapartida, é aquele que quando aumenta a renda, diminui o seu consumo. Galera, se o meu salário aumentou, eu não vou comer colchão duro. Vou? Não, vou preferir um filé mignon. Se o salário diminuir, o que acontece? Esse colchão duro vai subir, portanto, uma relação inversa nesse caso. A importância de compreender a diferença entre bens normais e bens inferiores vai ajudar vocês a entender a diferença de preço ou a não mudança de preço em relação à mudança de preço de alguns produtos no mercado. Veja, os produtos normais, os bens normais vão tender a ficar com o mesmo preço uma vez que a renda brasileira está caindo, porque o demandante, aquele que quer comprar, vai querer comprar as coisas mais baratas. Só que quando vai todo mundo comprar essa coisa barata, o seu preço sobe. É o exemplo do ovo, das carnes de segunda e etc. Acaba subindo o seu preço uma vez que tem muita demanda acontecendo. Já chegaremos na explicação da troca entre demanda e oferta para vocês compreenderem essa noção. Mas, para vocês terem essa noção, mas entender a diferença é fundamental para compreendermos a mudança de preços de alguns produtos que antes eram muito baratos. A segunda variável que impacta diretamente a demanda é a preferência. Quando eu mudo o gosto de vocês,
quando há um marketing, a publicidade vem com aquela cheia de coisa lá e tal, muda o gosto de vocês, eu posso influenciar diretamente a quantidade demandada ou não. A publicidade é muito isso, a publicidade trabalha nas suas preferências, a publicidade trabalha para mentir para vocês, para convencer vocês de que aquele produto é escasso na sua vida, é essencial e você precisa gastar dinheiro com ele. Quando a publicidade toma essa atitude, eu consigo diminuir a demanda ou aumentar a demanda. É só vocês pensarem nos cigarros, aquela publicidade... É só vocês pensarem nos cigarros, aquela publicidade negativa atrás acaba influenciando a preferência, o gosto daquele que consome. Gente, a última variável é a variável da expectativa. Quando estourou a pandemia, eu descobri que um bem essencial para a humanidade era o papel higiênico. Pessoas com carrinhos lotados de papel higiênico para levar para casa, porque o mundo ia acabar. Misericórdia, é fundamental no apocalipse ter papel higiênico. Por que isso aconteceu? Porque o medo projetou para o futuro uma expectativa de eu vou precisar limpar minha bunda. Assim, corremos atrás de papel higiênico, influenciando a demanda por papel higiênico. Quanto mais, quanto menos. Agora que interessante, gente. A demanda se altera de acordo com essas variáveis, beleza? Mas e se o preço de uma coisa tiver muito alto? Um preço, suponhamos, de Nescau tiver muito caro. O que acontece com o demandante? Ele vai atrás de um substituto. Diminuindo também a demanda, ele vai atrás de um substituto, aumentando a demanda desse substituto. Toddy. Se o Nescau tiver muito caro, vamos atrás de Toddy. Se o Toddy estiver muito caro, vou atrás de Nescau. Um exemplo também de bens substitutíveis é a manteiga e a margarina. A margarina hoje está cara. Por que está cara? Porque a manteiga está absurdamente cara. Então o pobre, quando vê a manteiga absurdamente cara, ele vai atrás de um substituto, no caso a margarina. Como a margarina está numa situação de produção nivelada baixa, seu preço aumenta, assim fazendo essa troca. Em contrapartida, temos aquilo que chamamos de bens complementares. O que é um bem complementar? Meia. Como assim? Se eu perdi uma meia, eu tenho a outra meia. Vai aumentar a demanda pelo outro pé dessa meia. Assim vai ser infinita a demanda do outro pé dessa meia. Um exemplo de bem complementar fundamental no dia a dia do brasileiro é a relação automóvel-combustível. Porque um não vive sem o outro. Se o combustível aumenta, eu vou querer andar de carro? Óbvio que não. Se o carro está caro ou está barato, eu vou querer consumir gasolina. Então os dois andam de mãos dadas. Assim, na época de 2020 e 2021, com o aumento do preço da gasolina, as pessoas diminuíram a utilização de carro, gerando no futuro uma baixa na oferta e uma diminuição na demanda. Porque são complementares, gente. Se eu aumento o preço de um, eu vou precisar do outro. Galera, agora vou até falar um pouquinho mais baixo. É daqui que vocês vão compreender a mudança de preço no dia a dia de vocês. É da união entre essas duas leis, a da oferta e a da demanda, é que vai sair os preços do mercado, seja do mercado de automóveis, seja do mercado de comida, seja do mercado de iFoods, seja do mercado bancário, financeiro e assim sucessivamente. É dessa troca entre oferta e demanda é que vamos ter a oscilação de preços. Mas atentem-se, essa lei, a interação dessas duas leis de equilíbrio de preço só funciona no mercado perfeitamente competitivo. E o que é um mercado perfeitamente competitivo? É aquele que não tem impossibilidade de alguém entrar e trabalhar nele a seu bel prazer. Aquele que não tem barreiras de acesso e subsequentemente. O mercado perfeitamente competitivo é aquele que você pode, como agente demandante, agente ofertante, trabalhar sem ter ninguém enchendo o saco de vocês. Total atenção agora, porque aqui é fundamental entendermos essa lei que vai gerar esse equilíbrio e suas nuances, suas causas e consequências. Vamos lá. Eu tenho o eixo daquele que quer vender bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E eu tenho o eixo daquele que quer consumir o produto. Quando a demanda é maior do que a oferta, eu tenho uma escassez desse produto no mercado. Quando a oferta é maior que a demanda, eu tenho um excesso de oferta nesse mercado. Vamos começar pela oferta. Lembrando da primeira lei, a lei da oferta. Quanto maior o preço, maior a oferta. Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Agora, se eu tenho um excesso de produto guardado, ele não vai perder? Os ratos não vão vir, vão comer?
o excesso está parado lá. O que o produtor faz? O que o vendedor faz? Diminui o preço. O excesso faz cair o preço, puxa o preço para baixo. Ok? Assim, quando ele puxa para baixo, com a diminuição do preço, ele vai atraindo mais demanda, gerando um movimento até o equilíbrio, como você pode ver no gráfico. Agora, quando eu tenho uma escassez, que é quando eu tenho mais demanda do que oferta, significa que eu tenho mais pessoas querendo comprar o bolo do que gente vendendo esse bolo. Dessa escassez, as pessoas, por estarem muito angustiadas querendo bolo, e eu tenho pouco bolo no mercado, há uma competição em relação a esse bolo. Dessa competição faz aumentar o preço, a escassez, portanto, puxa o preço para cima, e ao puxar o preço para cima, aumenta a quantidade ofertada, lembrando da primeira lei. Consequentemente, a escassez puxando o preço para cima, o ofertante, a quantidade ofertada aumenta, e a quantidade demandada também vai cair por causa da nossa segunda lei, que é aquela que quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, e quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Assim, vamos ter esse equilíbrio, essa dança de vontades de comer e vontades de vender, resultando num novo patamar de equilíbrio do preço. Essa relação é dessa troca que vamos ter os nossos preços, a modificação, as nuances dos nossos preços. Pois galera, muito obrigado por serem esses demandantes de conhecimento econômico. Eu estou aqui para ofertar o máximo que eu posso, as variáveis, as quantidades máximas que eu posso de conhecimento econômico para vocês. Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aí embaixo. Grande abraço e até a próxima.